Bom, então aqui vamos ao exercício 2 da semana 4. O exercício 2 ele pede para determinar o valor de x, né, dada essa circunferência aqui. E aí nós temos aí um segmento aqui que corta ela no ponto O, que é o seu centro, né? Então esse segmento aqui é AD, tá, né? É o diâmetro aqui que está cortando ela ao meio. E temos outro segmento aqui, OB, certo? Temos aqui um segmento OC e aí o OA. E aí temos aqui essa corda aqui, né? Que é esse segmento tangente que está indo de A até C, certo? De forma que OB é perpendicular a ele, tá ok? Bom, então, a partir disso ele pede para determinar o valor de x. Bom, então, o que nós vamos fazer? A primeira informação que nós temos aqui é que esse ângulo aqui, ó, né, é fácil de determinar. Por quê? Porque aqui a gente tem o segmento passando, né? Isso aqui é um ângulo de meia volta, ou seja, de 180 graus. Se eu já tenho 80 graus, então esse ângulo aqui é de 100 graus. Tá? Então, o ângulo, né? Vamos colocar essas informações. O ângulo AOC, ele é de 100 graus, porque ele é 180, que é a medida de meia volta aqui, certo? Menos 80 graus, tá ok? Bom, o que mais que a gente sabe aí? A gente sabe que OA e OC são raios dessa circunferência, tá ok? Se eles são raios dessa circunferência, então o que nós sabemos? Que OA e OC são raios, certo? Uma vez que eles são raios, então a gente tem um triângulo aqui formado, né? O triângulo OAC, então o triângulo OAC é um triângulo isósceles, certo? É um triângulo isósceles, por quê? Porque ele tem dois lados congruentes, certo? Uma vez que ele tem dois lados congruentes, a gente sabe que a medida dos ângulos da base aqui, ó, são iguais, tá ok? Então a medida desses ângulos aqui são iguais porque eles são ângulos congruentes, ângulos da base. Tá bom. O que mais que a gente tem aqui de informação a respeito dessa figura? A gente sabe o seguinte: OB, que é também raio da circunferência, certo? Ele está passando aqui nesse segmento, nessa corda, de forma perpendicular. Então, isso aqui é basicamente como se eu estivesse pegando, né? Se eu prolongasse aqui esse OB, vamos prolongar aqui o OB. Se a gente prolongasse aqui o OB, é como se ele estivesse dividindo a minha circunferência ao meio, em duas partes, certo? Então, ele está dividindo a minha circunferência em duas partes, nessa parte do lado de cá e nessa parte do lado de lá, tá? Como ele passou de forma perpendicular aqui, significa que ele está dividindo esse triângulo aqui OAC ao meio, na metade. Tá ok? Bom, se ele está dividindo na metade, significa que esse ângulo aqui então está sendo dividido na metade, ao meio, certo? Se esse ângulo aqui está sendo dividido ao meio, significa que então esse segmento OB, na verdade, tá? É uma bissetriz do triângulo aí OAC. Tá ok? Então, sempre verifique isso, né? Uma vez que o segmento aqui ele é perpendicular à base do triângulo, significa que ele está dividindo o triângulo, tá, ao meio, em duas partes iguais. Então, ele está dividindo esse ângulo aqui em cima em duas partes iguais, ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse outro. Tá ok? Então, se ele está dividindo ao meio e a gente sabe que o ângulo, né, sabendo que o ângulo AOC é de 100 graus, então o ângulo, né, AOB, ele é congruente ao ângulo BOC. E eles têm medida, né, de 50 graus. Por quê? Porque é a metade disso aqui, né? Então, ok?
que é 100 sobre 2, porque é a bissetriz, né? O OB. Bom, o que a gente pode tirar aí de informação, então, a respeito disso? Outra informação é o seguinte, ó. Observe que OB é raio da circunferência, assim como OC também é raio da circunferência. Tá ok? Como eles são raios da circunferência, a gente, né, como OB e OC são raios da circunferência, a gente tem que o triângulo BOC, ele é isósceles. Certo? É o mesmo caso aqui do triângulo OAC. Certo? Que é um triângulo isósceles, por quê? Porque OA e OC são raios. Aqui, de forma similar, OB e OC são raios. Então, esse aqui é um triângulo isósceles, de forma que esse lado aqui é congruente a esse lado. Então, significa que os ângulos da base, né? E aí os ângulos da base são X. E esse outro ângulo aqui, ó, eles são congruentes. Tá ok? Bom, e aí agora a gente consegue resolver o exercício. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, a gente viu que ele tem 50 graus. Esse outro aqui a gente viu que tem 50 graus. Então, tomando o triângulo, né? Tomando o triângulo BOC, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, quem são os ângulos internos? 50, né? Mais o X, aqui, ó, 50. O X, e eu vou chamar essa outra medida aqui de X também. Por quê? Porque os ângulos da base são congruentes em um triângulo isósceles. Então, aqui também mede X. Certo? Então, isso é igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá ok? Bom, então, resolvendo aí, a gente tem que 2x é 180 menos 50. A gente tem que x é, no caso aí, 130 dividido por 2. E daí a gente conclui que x é 65 graus. Tá ok? Então, essa é a resolução.